Megan estava entre os filmes mais aguardados agora do início de 2023 para os fãs de terror, principalmente por contar com o nome de James Wan na produção e, mais recentemente, após receber vários elogios da crítica. E bom, o filme finalmente chegou e para saber um pouquinho mais sobre ele, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Megan é a mais recente personagem a entrar aí para a turminha dos brinquedos assassinos em filmes de terror, ao lado de Chuck, Annabelle e outros tantos primos menos famosos. Deixando de lado as invencionices sobrenaturais, Megan é um filme que explora os perigos da inteligência artificial cada vez mais avançada, algo que o péssimo reboot do Brinquedo Assassino lá de 2019 tentou fazer e falhou miseravelmente. Já de início, esse pra mim foi um grande indicativo de que o filme poderia não ser grandes coisas. Só que aí começou a vir as críticas e com elas elogios e mais elogios, o que me deixou bem intrigado. Será que esse filme pode realmente ser alguma coisa boa? Olha, tendo ido assistir com expectativas bem baixas, eu posso dizer que o filme me surpreendeu um pouco em alguns aspectos, embora em tantos outros tenha ficado ali mais ou menos dentro do que eu tinha esperado. Mas beleza, vamos por partes. O que esse filme tinha para estar sendo tão aguardado pelos fãs de terror afinal? Desde que foi anunciado, Megan já exalava um forte ar de terror comercial, algo que só foi reforçado por esse envolvimento de James Wan, um carinha que sempre esteve por trás de grandes blockbusters de terror, como os filmes do universo da Invocação do Mal, Annabelle, A Freira, entre outros, como a própria franquia Sobrenatural. Pessoalmente, eu não gosto nem um pouco desse tipo de filme, o que me fez torcer o nariz para Megan desde que eu vi as primeiras notícias sobre esse filme. A questão, porém, é que independente do meu gosto pessoal, eu tenho que admitir que o James Wan é um cara muito competente, ele faz muito bem aquilo que se propõe e ainda pode surpreender a gente com filmes realmente muito bons, como foi o caso de Maligno, de 2021. Ou seja, depois de tanto ouvir os elogios dados a esse filme, eu cheguei a pensar que pudesse ser o caso aqui de eu realmente me surpreender positivamente. E em alguns aspectos realmente foi o caso, mas em outros nem tanto. Mas antes de eu começar a falar do filme em si, já aproveita para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101. Aqui eu tô sempre fazendo críticas e reviews dos novos lançamentos, além de falar de filmes clássicos e subgêneros, sempre dando muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também segue o Cine Horror 101 nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Se inscreveu? Seguiu? Então bora falar de Megan. Bom, do que se trata esse filme então? A história acompanha Gemma, engenheira no setor de robótica de uma mega empresa que fabrica brinquedos ultra tecnológicos, chamada Funky. Quando a irmã dela morre num trágico acidente de carro, ela se dispõe a cuidar da sobrinha Cade, uma guriazinha ali com seus 9, 10 anos de idade. Uma tarefa que para ela, toda despreparada, não vai ser nada fácil. Para facilitar um pouco as coisas, ela decide dar de presente para Katie a dita da Megan, que é um robô ali no qual ela está trabalhando já fazia um tempo, que conta com uma inteligência artificial mega desenvolvida, um negócio ali que é meio que uma amiga e ao mesmo tempo quase que uma babá da criança. A Katie logo cria um forte laço de amizade com a Megan e tudo parece muito bem por um tempo, até que o comportamento dessa inteligência artificial começa a mudar um pouco e ela vai se tornando uma ameaça mortal a todo mundo que chega perto da criança. E assim, gente, com uma premissa dessas é praticamente impossível a gente não lembrar daquele maldito remake de Brinquedo Assassino de 2019. A ideia é praticamente a mesma, a gente tem um boneco movido à inteligência artificial que vai se tornando ali uma máquina de matar sem escrúpulos e precisa ser detido a todos os custos. Felizmente o negócio aqui funciona bem melhor que no filme de 2019, até porque convenhamos, né, pra ficar pior do que aquela porcaria é um tanto difícil. No caso de Megan, uma direção perspicaz e um roteiro inteligente conseguem extrair o melhor dessa premissa, ainda que algumas decisões meio infelizes ao longo do filme acabem minando a experiência. Mas ok, vamos por partes, vamos falar um pouquinho do que eu gostei nesse filme. Em primeiro lugar, eu acho que um destaque bem interessante a se fazer é em relação ao desenvolvimento mais lento e compassado ali do primeiro ato do filme.
Existe todo um cuidado e atenção ao explorar as nuances das personagens, as inseguranças da Gemma em relação ao emprego e em relação a Katie, né? E o modo como ela vai conciliar essas duas coisas na vida dela. E, claro, a relação tanto conturbada entre tia e sobrinha. Isso tudo é muito bem trabalhado ao longo dessa primeira parte do filme, fazendo com que os personagens não sejam demasiado rasos, nem com que a narrativa soe demasiado descompromissada. E para isso, é claro, colaboram as excelentes performances da Allison Williams e da Violet McGraw nos papéis principais. Ah, e uma curiosidade, essa atriz é a irmã mais nova da Madeleine McGraw, que ano passado esbanjou talento em The Black Phone. As duas irmãs são bem parecidas, então cuidado aí para não confundir. Eu mesmo achava que era a mesma atriz antes de pesquisar sobre o elenco. A partir do momento que a Megan entra efetivamente na história, a trama ganha corpo ao suscitar algumas reflexões bem interessantes acerca do papel dos pais na vida dos filhos e da possível artificialidade da relação entre ambas as partes. Explicando melhor, o que me pareceu foi que a Megan foi inserida ali como uma ponte entre a Gemma e a Katie, meio que como um remédio paliativo que buscava ajudar a aproximar as duas, mas que, por ser artificial, acaba mais atrapalhando do que ajudando e ainda se tornando potencialmente perigoso. É tipo quando os pais dão um tablet lá para a criança ficar entretida nos joguinhos e nos vídeos para que se torne mais fácil cuidar dela, para que ela não incomode tanto. Algo que eventualmente pode ser um tiro pela culatra, já que os filhos acabam meio que sendo criados pela tecnologia sem ter aquela presença humana necessária, sem ter ninguém para impor limites. O resultado disso são crianças birrentas e mimadas que não têm preparo nenhum para a vida real. E a forma como o filme aborda isso é bem interessante, na verdade. Ele não é explícito ao ponto de se tornar maçante, mas também não é sutil demais a ponto de não deixar clara a crítica que faz. E nesse sentido, no tocante do desenvolvimento dessa crítica toda, o roteiro tá de parabéns. Mas ok, eu sei que a parte que mais interessa aqui é o terror propriamente dito, então vamos entrar nessa questão. Infelizmente, meus queridos e minhas queridas, eu não tenho muito elogio a fazer ao filme nessa parte não. Os momentos de terror mesmo, em que a Megan efetivamente ataca suas vítimas, são muito poucos e são tratados de uma forma tão simplória e genérica que acabam não causando nenhum impacto. Não tem a construção de suspense necessária, não tem tensão nenhuma e não tem nenhum clima de terror, é tudo muito, mas muito previsível. Aliás, se tem uma palavra que define esse filme, essa palavra é justamente previsibilidade, tanto no âmbito específico das cenas de terror, quanto no âmbito geral da trama como um todo. De modo que chega a ser realmente triste ver um roteiro que estava indo tão bem ali no desenvolvimento se perder completamente quando chega a hora de fazer terror efetivamente. Não chega a ser algo completamente pavoroso de ruim, mas também não passa da linha da mediocridade em praticamente nenhum momento. E mesmo quando o filme tem alguma cena que tenta ser mais bizarra, por assim dizer, ele falha miseravelmente a construir isso, não conseguindo ser nem chocante, nem assustador e muito menos surpreendente. Em termos de gore e sanguinolência, também não tem muito o que falar, porque o filme também não tem absolutamente nada, repito, nada de violência gráfica em praticamente nenhum momento. No âmbito do design da personagem, o filme até consegue causar um certo estranhamento e um certo desconforto, mas nem de longe o suficiente para ser algo minimamente assustador. E nem mesmo nos momentos em que a boneca aparece mais desfigurada, meio desmontada, ali que é para ser um negócio mais aterrorizante, o filme consegue causar nenhum tipo de impacto. Diferente dos já citados Chuck e Annabelle, embora eu já não goste muito dessa segunda também, a Megan não tem nada de personalidade, não tem nenhum charme e não dá absolutamente nenhum medo. E por isso acaba não tendo nada realmente interessante enquanto personagem. Tá certo que sendo uma robô nem faria muito sentido ela ter esse charme, esse calor mais humano. Mas porra, se é pra ser assim, que o filme pelo menos compensasse em algum outro sentido na hora de fazer terror. Coisa que ele não consegue, simplesmente não consegue. Por todos esses aspectos, eu acho que Megan, enquanto filme de terror, deixa muito, mas muito a desejar, o que, convenhamos, é algo que eu já esperava. Trata-se daquele filme que tenta replicar aquela fórmula genérica e já batida do terror comercial, que a gente vê em tanto filme saindo por aí à torta e à direita. Agora, nos aspectos que não dizem respeito ao terror em si, o filme até consegue surpreender positivamente, se beneficiando de boas atuações e de algumas reflexões bem interessantes que suscita. Infelizmente, por se vender enquanto filme de terror,
isso não é o suficiente para compensar os terríveis erros na parte mais assustadora do negócio, ou melhor, que era para ser assustadora. Do fundo do meu coração, eu realmente não entendo por que esse filme está recebendo tanto elogio. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. E também comentem aí embaixo quem já assistiu Megan, o que vocês acharam? Curtiram a minha análise, concordam ou não? Vamos debater porque esse filme sem dúvidas vai dar o que falar. Dito isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!